Olá, bom dia, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar novamente com você, tá bom? São 40 dias e vai passar rapidinho, porque cada dia está ficando mais gostoso. Você também não acha? O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo número 8 e o título dele é O Desafio Impossível. E o texto bíblico está lá em João 13:34, que diz assim: Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Meus queridos, esse texto, ele é um texto muito forte, não é verdade? Com uma profundidade muito grande. O Senhor Jesus, quando estava prestes a se entregar na cruz do Calvário por mim e por você, ele reuniu os discípulos ali naquele salão e lavou os pés deles e repartiu o pão e o vinho com eles. Os discípulos, a princípio, eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo, porque eles eram acostumados a participar da Páscoa, onde morria um cordeiro. E agora o Senhor Jesus, ele parte o pão e dá o vinho. Antes, porém, lava os pés dos discípulos e eles não entenderam. E quando Jesus então pega o pão e o vinho, ele diz: Olha, este é o meu corpo, se referindo ao pão, esta é a minha carne, tá? E ao vinho ele diz: Olha, este é o meu sangue que será derramado por vós. Os discípulos então, eles passaram a entender que Jesus estava se referindo a ele mesmo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a morte de Jesus na cruz, não seria mais necessário morte de animais no templo, porque Jesus havia morrido, iria morrer na cruz de uma vez por todas. E aí, meus queridos, quando o Senhor Jesus ele terminou, segundo o texto que nós acabamos de ler, João capítulo 13, né, o versículo 34, o Senhor Jesus, então, ele diz: Olha, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Meus queridos, o Senhor Jesus, então, agora, ele mostra para os seus discípulos o que realmente tem valor. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o maior é o amor. E agora o Senhor, então, ele dá uma ordem. E a ordem dele é para que os discípulos amem uns aos outros como ele os havia amado. Meus queridos, que pedido sublime. O Senhor Jesus aqui ele aponta para o relacionamento. Ele aponta para a importância de nós nos amarmos, de nós nos aceitarmos, de nós querermos o bem um do outro. E isso é muito importante, irmãos, é muito importante. Tá? Jesus, ele não disse para que nós façamos o melhor que nós pudermos. Não, ele dá uma ordem aqui, que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Será que nós somos capazes, irmãos, de amar o nosso próximo, nosso semelhante, da forma como Jesus nos ama? O Senhor Jesus, ele nos ama tanto, irmãos, que ele veio e pagou o preço dos meus erros, dos meus pecados, para que eu possa ter direito à salvação pela fé, crendo no sacrifício dele. Será que eu consigo também perdoar as pessoas e consigo amar as pessoas da forma como o Senhor Jesus as ama? Numa certa ocasião, Jesus ele estava em Cafarnaum, uma pequena cidade à margem do mar da Galileia. E naquele dia, então, o Senhor conversou com os discípulos sobre muitas coisas, até que Pedro, então, ele toca num assunto e ele pergunta, então, para o Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Pedro ficou é, 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 todo entusiasmado, porque as pessoas diziam que era necessário perdoar 3 vezes. 3 vezes. E ele achou então que ele ia receber um elogio do Senhor Jesus. Eu já ouvi pessoas dizerem que a gente só perdoa uma vez. Tem pessoas que chegam a dizer assim: ah, pisou na bola comigo, é uma vez só. E o Senhor Jesus, ele diz isso?
Não. O Senhor Jesus, ele diz assim, olha, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Ah, meus queridos, como que é difícil isso, não é verdade? Como que a gente sofre com isso? Mas o Senhor Jesus, ele deixou a ordem que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. E sabe, meus queridos, nós chegamos à conclusão de que nós não somos capazes de amar como Jesus amou. Eu e você não conseguimos sozinhos fazer isso. E o Senhor, ele quer que nós reconheçamos isso e corramos para os seus braços e busquemos dele, porque ele é a fonte do amor. Se nós formos alimentados por Cristo, se nós tivermos intimidade com ele, nós vamos receber desse amor, porque ele é a fonte do amor, e aí nós vamos ter condições, irmãos, de amar o nosso semelhante, como o Senhor Jesus, ele nos amou. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós nos sentimos até bem. Ah, eu amo mais do que fulano, eu fiz melhor do que fulano. Fulano não tem compaixão, eu tenho compaixão, eu sou certinho. Agora, quando nós nos comparamos com Jesus, aí a coisa muda de figura. E é Jesus que é o nosso padrão, é com ele que nós temos que nos comparar. Não é com o nosso próximo, não é com o irmão pecador, não. Nós temos que nos comparar com Jesus. Ele é o nosso exemplo maior, o nosso exemplo supremo. Então, meus queridos, nós temos que entender que sem Jesus nós não somos capazes. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida e devemos confiar nele. Toda vez que surgir uma situação em que você não tem força, em que eu não tenho força, em que nós não temos forças para vencer, para superar, para perdoar, então nós devemos ir a Jesus e devemos confiar nele, colocar o assunto nas mãos dele e confiar inteiramente no Senhor Jesus. Nós precisamos aprender isso, tá? Nós precisamos de uma fonte exterior de amor. Jesus é essa fonte. Nós não conseguimos produzir amor sem ter Jesus habitando no nosso coração, sem termos intimidade com Deus, porque Deus, ele é amor. E nós devemos orar assim, olha, tá aí no texto para ler essa oração, tá? Pai, não tenho a força para fazer isso por mim mesmo. Estou confiando na tua força para me capacitar a crer, pensar, dizer e fazer a coisa certa em nome de Jesus. Amém. Então veja, nós temos que confessar que nós não conseguimos por nós mesmos amar como Jesus amou. Nós devemos ir a Ele. Tá? Nós devemos então, nesse momento, aceitar o desafio de amar como Jesus amou, reconhecendo que em nós mesmos não há força para isso. Mas o Senhor é a fonte de todo amor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós possamos ir à fonte desse amor, para podermos amarmos amarmos, né, uns aos outros, como Deus nos amou, como Jesus nos amou. Vamos orar nesse momento? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esta jornada. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. E eu quero clamar a Ti, bom Pai, que o Senhor nos ajude nessa questão do amor, nessa questão do perdão. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas nós reconhecemos que o Senhor é a fonte do amor. Então nos ajude a termos comunhão contigo a cada dia, a nos entregarmos, para que nós possamos receber da fonte, recebermos de Ti esse amor maravilhoso e assim transmitir para o próximo, amando como o Senhor o ama. Dá-nos um bom dia na Tua presença, cuida de todos nós. Abençoe, bom Deus, o nosso jejum, a nossa corrente de oração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, que Deus te abençoe e eu conto com você no nosso jejum. Você já jejuou alguma vez? Faça a experiência, você vai gostar, tá? Caso você não possa participar por questões de saúde, o Senhor, Ele sabe e nós temos a certeza que a sua oração será aceita,
o seu desejo Deus já reconhece. E também nós estamos lançando a corrente de oração. Nós queremos que a cada 5 minutos um irmão comece a orar. E nós queremos que você participe. Então, dê o seu nome, coloque o seu nome aí, para nós colocarmos você na lista da corrente de oração, tá? Que nós vamos fazer dessa sexta-feira, né, no período até às 9 horas e depois no sábado de manhã até no horário do almoço. Tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te dê forças, é o meu desejo, a minha oração. Amém.